E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vamos aqui ensinar vocês a fazer uma automação do seu sistema de energia solar digital completa, passo a passo. Vou explicar aqui o funcionamento. Depois eu vou desenhar aqui, vou afastar um pouquinho, vou desenhar o esqueminha para responder todas as perguntas sobre essa montagem. Vou fazer o primeiro passo e depois também vou ensinar a incluir a automação com a plaquinha de monitoramento aí da tensão das baterias. Nós vamos fazer essa automação aqui para vocês porque ela é top, top, top. Porque nós temos aqui um componente de gerenciamento, um componente eletrônico que da automação passada era um componente analógico, que era esse relé de retardo. Ele era simples, mas muito funcional, mas era analógico. Qual era a função desse relézinho aqui de retardo da nossa automação? Quer dizer que ele não é bom? Não, ele é muito bom. O sistema de automação passado é funcional, é muito bom também, porém esse novo é digital e tem várias proteções e a instalação se torna muito mais fácil. Até para você que não tem muito conhecimento de ligações, de fio, tal, não tem muito conhecimento de elétrica, esse sistema, apesar de ser digital, ele é muito mais fácil de fazer as ligações aqui da fiação. Veja, o antigo relézinho de retardo, você aqui programava o atraso dos segundos ou minutos que você queria que atrasasse a tensão do inversor para chegar na contatora. E com isso dava tempo de estabilizar a tensão do inversor para poder, quando comutasse entre energia solar e energia da concessionária, a tensão do inversor já estivesse próxima aí da concessionária, estabilizada, para não passar uma tensão menor e danificar aí seus aparelhos. Isso o relé de retardo analógico faz com perfeição. E agora nós vamos agregar um relé digital que tem muitas funções, que tem um gerenciamento completo aqui. Só para você ter uma ideia, tem mais de 50 comandos aqui nesse relé. Nós não vamos falar sobre esses comandos agora, nós vamos ensinar a montar a automação digital completa. E essa configuração aqui, nós vamos colocar, vou fazer o vídeo passo a passo da configuração dele completa no canal reserva, no canal mais secundário, Energia Solar Fácil Tarcísio Simone. Tá aí o link na página principal do nosso canal. Quem não se inscreveu ainda lá, se inscreva, porque lá são mini aulas, conteúdos rápidos de pequenas configurações e resposta de dúvidas aqui do canal principal e até lá mesmo. Aí, essa configuração desse relé digital nós vamos colocar completinha depois lá no canal secundário. Então se inscreve lá, não se esquece. Beleza? Vamos agora entender aqui nossa automação digital, para você ver como é simples. Primeiro, disjuntores de entrada de proteção. Nós temos aqui esse disjuntor que está entrando aqui energia da concessionária. E nós temos esse disjuntor aqui, que é de proteção da energia solar, que vem do inversor. A energia sai aqui do nosso inversor, por essa tomadinha, 2 fios apenas. Entra aqui no nosso relé digital. Já uma observação, que o nosso relé digital ela tem duas configurações quando você vai comprar. Essa setinha aqui, para baixo, está dizendo que a energia vai entrar por cima, aqui, ó, entrando aqui e saindo por aqui. E no link aí que eu sempre deixo na lista de materiais, em todos os vídeos do canal tem uma lista. Você clica na descrição do vídeo, vai ter uma lista completa de material para off-grid. E tá lá, relé de retardo, relé digital. Quando você clica no link que vai para a loja, lá na hora de comprar, tem 2 opções, se eu não me engano, que é Top Button e outro nomezinho que é vindo de baixo. É só para você escolher se quer o fio entrando, a entrada de energia entrando aqui por cima e saindo por baixo, ou o inverso, se você quer fazer a ligação
o inversor entrando por baixo e saindo por cima. Só essa explicação que o pessoal pergunta muito aí na hora de comprar esse relé digital. Qual é que eu escolho? Top button ou outra parte lá, outro nomezinho que tem? Aí eu estou explicando agora. Pronto, aí vem a energia aqui do inversor, 2 fios. Entrou aqui no relé digital, ele vai fazer tudo. A gente vai configurar ele aqui. Qual é a função dele aqui nesse momento? Nós vamos programar aqui o tempo, 5, 10 segundos, 2, quanto você quiser. Mas no nosso inversor, a média é 5 segundos para ele ir de 0 a 127 volts e estabilizar a tensão. E aí, quando contar os 5 segundos, ele já vai passar para esse disjuntorzinho, que é o disjuntor solar. Olha, veja, simples mesmo, ó. Fase, o neutro, cada um aqui, ó, num disjuntor bipolar, para ir para a contatora. Contou os segundos, estabilizou a tensão, ele já manda aqui para o nosso disjuntor que manda para a contatora. E aí, esse disjuntor aqui, que eu não vou falar todas as funções agora, mas só vou antecipar um pouquinho, nós programamos aqui tensão mínima para ele ligar, porque se a tensão estiver muito baixa e o inversor tiver com problema, tipo aqui eu programei para se ficar a tensão abaixo de 100 volts, ele não transfere para a contatora. Corrente máxima, aí eu sei que a potência do meu inversor é 500 watts, que daria aí, por exemplo, 5 amperes, 6 amperes em 110 volts. Aí eu já programo para que se tiver uma carga maior do que 5, 6 amperes, ele desliga. E aqui tem os indicadores, se ele está desligado por tensão baixa, por tensão mais alta, por corrente acima do permitido. Tudo isso a gente programa aqui. Fora outras inúmeras funções que esse relé digital faz. Ele é realmente incrível. Mas vamos lá. Contou o tempo no nosso caso aqui. Transferiu, passou pelo disjuntor solar, vem para a contatora. Sobre a contatora, eu fiz na outra automação principal, a gente utilizou essa contatora aqui, ó, pessoal. É a CJX2 32008. E essa é a TOC T163. O que é que diferencia uma da outra aqui? Fabricante e algumas características. Essa aqui diz que é 32 amperes. Essa aqui, 60, ele informa que é 63 amperes. As contatoras têm sempre a opção 110 ou 220. O que é que muda? 110, 220 é a bobina. É a tensão que alimenta a bobina. Tem uma bobinazinha aqui que faz, quando é energizada, ela transfere da solar para a concessionária. E essa bobina é que é alimentada com tensão 110 ou 220 volts. Se você pegar uma contatora que é alimentada por 110 e jogar em 220, ela vai queimar. Mas de resto, essa é a única diferença na tensão aí das contatoras. Tanto é que eu tenho essa TOC T1 aqui na versão 220 volts. Aqui, ó, porque eu tenho inversores também 220 volts, trabalho com as duas tensões. Veja, a mesma coisa, os contatos são os mesmos, só muda aqui a tensão. Essa é 220 e essa é 110 volts. O importante é que para a energia solar, tem aula aí no canal, a gente precisa de contatora com 2 contatos normalmente abertos e 2 contatos normalmente fechados. Se você comprar a contatora com 4 abertos ou com 4 fechados, não vai servir. Sempre 2 normalmente abertos, 2 normalmente fechados, independente da marca. E o que é que muda aqui também na configuração dessa contatora aqui, que tem vídeo no canal, para essa aqui? A posição dos terminais. Nessa CJX2, os contatos normalmente fechados, que passa direto, independente da bobina estar com energia ou não, são os do meio. Você ligou aqui a concessionária, nesses 2 do meio, ela vai sair aqui sem precisar energizar a bobina. Nessa é o contrário. Os que passam direto para a tomada ou para casa sem precisar energizar, ou seja, a concessionária, são essas aqui do canto. Inverte. E a bobina, que aqui nós temos nessa aqui, na CJX2, a bobina é aqui bem próxima, a 1 e a 2 fica aqui na parte de baixo. Na TOC T1, a bobina é aqui, na lateral. A 1 é um terminal da bobina, que a gente vai puxar aqui um jumperzinho para um dos terminais que vem do inversor. E a outra bobina, a 2, a gente vai puxar aqui um jumperzinho para ligar na outra fase ou neutro do inversor,
que aí quando ligar o inversor vai energizar essa bobina, a bobina vai fazer a comutação e vai tirar da concessionária que está passando aqui nos dois cantinhos e vai transferir para a solar que passa aqui no meio. E na saída nós sempre temos jumper, que vai jumpear aqui o R4 com o 4, o R2 com o 2, que é para sempre na saída da tomada ou ter energia da concessionária ou ter energia da solar. Veja, eu vou desligar aqui só o disjuntor para vocês verem. Agora está na concessionária. Eu vou desligar o disjuntor da concessionária. Faltou energia. O da solar, como não tem, o inversor não está ligado, aí tanto faz. Liguei a concessionária, já tem energia da concessionária na casa. Beleza? Vou ligar agora o inversor. Deixa eu botar essa CJX2 aqui. Vou ligar nosso inversorzinho 12 volts, tá ligado aqui na bateria de 180 amperes. Saída 110, 120 volts. Ligado bem facinho, ó. 2 fios, vai passar pelo relé digital. Disjuntor solar, mandou aqui para os terminais do meio. Quando tiver tensão aqui nos terminais do meio, veja que já tem um lado da bobina ligado num polo do inversor, o outro lado da bobina, que é o A1, ligado aqui no outro polo do inversor. O inversor é o qual, ó, aqui, ó, disjuntor do inversor, um fiozinho indo para um terminal 1, o outro fiozinho do disjuntor azul indo para o terminal 3, e aí, ó, o 3 vem um jumperzinho para o A2, e o A1, que é a bobina, indo para o terminal 1. 3 é do meio, que é solar, R1 e R3 concessionária, os do canto, que já passa direto. Vamos fazer o teste aí, ó. No momento está na concessionária, a lâmpada está ligada. Eu vou desligar aqui a concessionária, a lâmpada apagou. Estou aqui, ó, só com a concessionária. A solar não tem energia. Vou deixar o disjuntor ligado e vamos ligar aqui nosso inversor. Ligou nosso inversor, o relé digital está contando, ó. Vai contar, chaveou. Agora, nesse momento, aí, já foi para solar. Você nem sentiu. Você só ouviu o barulho da contatora. Ó, eu vou desligar aqui o disjuntor da energia da concessionária. Aí, não fez diferença. Por quê? Porque tem energia na solar. E a solar alimentou a contatora chaveou para a solar e desligou a concessionária. Ou seja, tendo ou não a concessionária aqui, não mudou nada na lâmpada. Agora eu vou ligar aqui a concessionária e vou desligar aqui a solar, ó. Veja, já voltou para a concessionária. Você vê que a contatora já desligou. Vou ligar aqui o disjuntor para voltar a energia que já está chaveada aqui pelo relé, porque eu desliguei simplesmente o disjuntor da solar. Ó. Veja que vai mudar. Já mudou, nem piscou. Agora eu vou simular aqui que a nossa automação desligou o inversor. Porque eu vou fazer aqui a configuração para a nossa plaquinha, ela vai desligar o inversor. E quando desligar o inversor, faltou energia aqui no relé digital, ele vai desligar. Vai faltar energia aqui na contatora, que ela vai faltar energia na bobina e vai fazer a comutação de volta para a concessionária. E em nenhum momento vai ficar sem energia na nossa residência. Eu vou desligar aqui, ó. Já transferiu. Você nota que da passagem do inversor da solar para concessionária é um pouquinho mais lento do que da concessionária para a casa. Mas essa é normal. Tanto faz essa contatora, a CJX2, quanto a Torque T1. Sempre nós temos um lado que é mais lento do que o outro nessa comutação. Agora nós vamos desenhar aqui o esqueminha de ligação para vocês verificarem direitinho. Mas ó, bem simples, presta atenção. Ó o fiozinho da concessionária entrando aqui. Nesse momento está funcionando a concessionária. Eu vou desligar. Ó, liguei, o solar está desligado. Entrou a concessionária. Veio aqui ó, um neutro fase da concessionária no R3, que é um terminal do canto aqui da contatora. E o outro é no R1 e R3, os do canto, passando direto, concessionária. Solar, ó, veio aqui um fiozinho para o terminal 3 e o outro fiozinho do solar para o terminal 1, os dois do meio,
que depende de ter energia na bobina para fazer a comutação, tirar dos cantos e jogar para o meio e mandar para lá. E quem é que vai alimentar essa bobina? O inversor. Quando ligar aqui com energia solar, ó, vai estabilizar a tensão no nosso relé digital e vai contar os 5 segundos. Você vê que aqui ó, já estabilizou. Já está na solar. Posso desligar a concessionária e nossa lâmpada não apaga. Essa automação aqui é muito simples de montar. Para leigo, a única coisa mais complicadinha é só essa configuração. Complicada entre aspas, pessoal, é porque tem muita função. Sobre subtensão, sobre corrente, temporização, proteções, muita coisa esse relé digital tem. Até independentemente da instalação fotovoltaica, eu mesmo vou colocar no quadro de distribuição da minha casa, já lá na entrada, outro desse aqui, já até encomendei mais. Porque esse componente aqui protege todos os nossos eletrodomésticos, protege nossa casa, e tem na versão, acho que vai até 80 amperes. Eu comprei um de 80, que está no meu inversor principal, comprei esse aqui de 63 amperes para os outros sistemas auxiliares, e vou comprar outros para botar no quadro de distribuição geral também da minha casa, para ter proteção tanto na solar quanto na entrada da concessionária. É muito bom mesmo. Vamos ver agora a ligaçãozinha elétrica aqui, vou desenhar para vocês e depois vamos partir para automação com a plaquinha que vai mostrar aí como fazer o gerenciamento via tensão da bateria. Vejam, pessoal, o esqueminha de ligação elétrico do nosso sistema de automação digital, como é simples. Aqui nosso inversorzinho, aqui é a ligação da bateria, mais e menos, e aqui é a saída AC do nosso inversor, tanto faz 110 ou 220. A única coisa, quando você escolher 110 ou 220 volts, você vai ter que mudar a contatora para a mesma tensão de saída do inversor. Se o inversor for 110, contatora com bobina alimentada em 110. Se for inversor em 220, escolha a contatora também em 220 volts. Beleza? Vamos lá. Veja, simples. Nosso disjuntor digital aqui é interruptor ou disjuntor digital ou disjuntor comum da solar e o disjuntor da concessionária. E aqui nossa contatora. Ó, simples. Uma fasezinha ligada aqui no disjuntor digital, o disjuntor relé digital pode chamar, a outra também é ligada direto, não tem mais nada, ligou o inversor aqui ó, na entrada do disjuntor relé digital, e a parte de baixo é a saída dele, uma fase na entrada do disjuntor comum e a outra no outro lado. Como aqui é a solar, uma fasezinha desse disjuntor analógico vai vir. A solar, nesse caso, é aonde, pessoal? Nessa contatora toque T163. A toque T1, o que vai ficar dependendo aí de alimentação é a do meio. Então a solar vai nos terminais do meio, que é o terminal 1 e 3. Nós vamos pegar aqui, a solar vai um aqui para o 3 e vai um dessa saída desse disjuntor para o 1. Pronto. Aqui você já alimentou a parte solar. E a concessionária, aqui a entrada da concessionária no disjuntor 2, esse é o disjuntor 2, jogou a concessionária aqui nele, a saída desse disjuntor vai um fio, uma fasezinha aí pro R3, bora. E outra saída desse disjuntor vai para o R1, que são as dos cantos, que ela é normalmente fechada, já vai sempre estar, independentemente de ter energia ou não, vai estar direto, ligada, alimentando a casa, a concessionária. E a contatora só vai mudar quando entrar energia solar, vai contar os segundos, passar pelo relé digital, passa pelo disjuntor de proteção e entrou, alimentou a contatora, a bobina alimentou, magnetizou, chaveou para solar. E aqui na saída você vai jampear pedacinho de fio entre o terminal R2 e
2, R2 e 2 jampeou, R4 e 4 jampeou. E aqui é a saída da casa. Uma tomadinha. Eita, o negócio apagou. Uma tomadinha de saída aí da casa. Jampeada. Sobrou quais terminal, Tarcísio? A bobina, A1 e A2, que nessa toque T1 é lateral. Essa bobina vai ser alimentada por que tensão? Onde é que eu vou ligar esses fiozinhos? Como ela vai ligar do inversor, então eu vou pegar aqui A1 e vou puxar um jampezinho aqui para essa aqui da solar, para R1. Um jampezinho aqui, ó. Fiozinho da A1 para R1, que é essa do cantinho aqui, ó. A1 para R1. Para ela pescar essa alimentação aí de um terminal do inversor. E A2, que é esse terminalzinho aqui de baixo, ela vai vir um jampezinho aqui, ó, que tá verdinho aqui, e pegar ali da energia solar, pessoal, é a do meio, a número 3, vai vir a 3. Então vamos corrigir aqui. A1 não é para R1 não. A A1 vai ser jampeada na 1, que é aqui, ó, 1 e 3 solar. Então 1 da solar vai para bobina A1. 3 da solar vai para bobina A2. Esse negócio aqui tá me atrapalhando sem colocar. Mas aí tá fácil. Bobina é A1 e A2. A2 vai no terminal 3 solar. 3 solar. E A1, que é outra terminal da bobina, vai aqui na 1 solar, que é os dois do meio. Agora sim, ficou belezinha. É só teve dúvida? Volta. A única coisa que vai corrigir é essa que eu tinha falado, que era 1 com R1. Não, R1 não. Não é a primeiro não, é o segundo terminal. A solar não é os dois no meio. Então, esses dois do meio é que vão alimentar a A1 e A2, que é a bobina. Só essa correçãozinha aqui, porque também estou inclinado, aí eu fico olhando aqui pensando que o 1 era R1, mas não. Solar é 1 e 3, então 1 e 3 alimenta A1 e A2, que são esse jampezinho verde aqui que eu fiz, ó, veja. Sai da A2 aqui e entra no terminal 3, e sai da 1 aqui, ó, e entra no terminal 1. O R1 e o R3 são da concessionária, que é o do canto. Agora, vamos mostrar como é que a gente faz a ligação da nossa plaquinha de automação do banco de baterias. Para quando o banco tiver carregado, ligar o inversor e fazer o sistema de energia solar funcionar. Quando a bateria descarregar, desliga o inversor e transfere automaticamente para a concessionária. Vamos lá, pessoal, para a configuração aí agora da nossa automação referente à tensão do banco de baterias, que a nossa plaquinha de automação vai medir a tensão da bateria e aí vai desligar ou ligar o nosso inversor para poder fazer aí a comutação entre energia solar e concessionária. Eu vou falar bem rápido aqui sobre essa plaquinha, porque tem já vídeo aí no canal, vocês procurem, de como fazer a configuração completa e a ligação dela. Mas eu sei que muitos não assistiram ou estão chegando aqui no canal pela primeira vez. Eu vou dar uma pinceladazinha por cima, depois vocês se aprofundam aí no canal, na nossa aulinha completa da plaquinha. Olha, pessoal, você que está chegando agora, essa plaquinha aqui, ó, tem dois terminais, que é de alimentação da placa e de medição da tensão da bateria. O que é que a gente fez? Nós jampeamos, pegamos aqui o negativo desse terminalzinho e puxamos um fiozinho para o negativo desse, o positivo desse para o positivo desse. A gente usou a tensão, o fio que vem da bateria, para alimentar a placa, que essa placa, se eu não me engano, ela é de 8 a 40 volts. Vocês confiram lá no vídeo sobre a plaquinha. Dá para alimentar aí com uma boa gama de tensão. E a gente pegou essa tensão de leitura da bateria e usou para alimentar a plaquinha também. A placa está sendo alimentada pela próprio terminal da bateria, que ela vai fazer a leitura de tensão. E que é representado por esse aqui, ó. Esse terminal é esse aqui, esse terminalzinho é esse aqui do desenho. A gente só fez, ó, negativo de um no negativo do outro,
positivo de um no positivo do outro. Esse jumperzinho, ó, fio jumper. O mesmo que vai para o banco de bateria. Tá descendo aqui para a bateria. Pronto. E no relé, o relé tem 3 terminais, pessoal. Aqui, ó, esse relézinho azulzinho sai para esses 3 terminalzinhos, é representado por aqui. Nós vamos utilizar o do meio e o de baixo, que é o contato normalmente aberto. Ele só vai fechar quando a placa lê a tensão da bateria e verificar a tensão e mandar o comando para ele fechar ou abrir. Então a gente vai utilizar o do meio, center tape, e o de baixo. Tá aqui, ó, o fiozinho no meio e no de baixo. E esse fiozinho aqui a gente vai puxar e vai ligar no interruptor do nosso inversor. Eu tirei aqui só para mostrar para vocês como fazer a soldinha. Já fiz a solda, mas não é para tirar lá não, viu, pessoal? Você vai soldar um fiozinho no interruptor do seu inversor, da maneira que eu vou falar aqui, vai puxar para esses 2 terminais. E como é que a gente vai saber qual é o terminalzinho do interruptor que vamos ligar? Veja, pessoal, todo interruptorzinho aí tem um desenho aí. Bolinha desligado, é apertado na bolinha, está desligado. E o tracinho aqui seria ligado. Nós vamos botar na posição desligado, que é com a bolinha apertada. E o terminal vai ser justamente o do meio com o terminal que indica a bolinha. Porque se você pegar um multímetrozinho de continuidade, que tem aí o apitozinho também de continuidade, você vai ver que é os terminais que a gente vai medir e não vai dar nada. Que é o do meio com a bolinha apertada, que quer dizer que o interruptor está desligado. Aí nós vamos colocar aqui, ó, no meio, e no terminal da bolinha não vai dar nada. No outro vai dar. No outro, se o botão tiver apertado aqui no tracinho, ó, e a gente medir aqui, ó, ele vai dar. E quando tiver desligado, aí nós vamos medir e não vai dar nada. Entre o meio e o terminal do tracinho. Ó. Meio e o terminal que indica a bolinha. É o que nós vamos ligar. Quando tiver apertado, ele não é para dar continuidade. É para estar em aberto. O botão vai estar em aberto. E quem vai fazer esse fechamento não é mais o botão. Sempre no inversor vai ficar apertado como se tivesse desligado. Quem vai ligar e desligar agora é a placa gerenciadora. Aqui eu deixei ela numa simples configuração. Ó. Aqui era só o desenho dos terminais ó, indo para o banco de bateria. E o fiozinho aqui saindo do terminal do relé, center tape o de baixo, para ir para o botãozinho do inversor. Um vai para o meio do interruptor e outro vai para onde tem o símbolozinho da bolinha. E tem que estar desligado. E aí quem vai assumir o papel de desligar ou ligar o botãozinho do inversor é a plaquinha. E só uma demonstração simples, essa plaquinha aqui está configurada para desligar quando chegar em 12 volts e ligar com 14.4. No momento está desligada, vou subir aqui rapidinho. Aí. Atenção, quando chegar em 14.4 ela vai ligar. Olha, passou de 14.4 já ligou ao LEDzinho aqui indicando que está ligada. Se você for medir agora no interruptor, o terminal está fechado. O interruptor está desligado, mas como o relé comutou, vai estar ligado. Se eu baixar a tensão, ele vai baixar de 12 volts, ó, desligou o relé, não mexi nada no interruptor e não vai ter contato. O relé desligou aqui o interruptor. É simplesmente isso que vai ocorrer. Você que vai definir qual a tensão mínima e máxima do seu banco de baterias. Na hora que ele atingir a tensão mínima, ele vai desligar o interruptor do seu inversor. Seu inversor desligando, falta energia na contatora, transfere para a concessionária. Carregou a bateria, atingiu a tensão que você configurou, ele liga o inversor. Ligou o inversor, chegou tensão aqui no relé digital. O relé digital conferiu tudo, tensão, corrente, tá tudo certinho, contou o tempo, alimentou a contatora tira da concessionária e joga para a energia solar que vai para a sua residência. Não esquece, deixa o like, taca o like, taca o like, ativa o sininho das notificações. Aula de bancada, tô sem um sino, mas taca o like, ativa o sino da notificação. Outra coisa importante, a partir de hoje você encontra aí no canal a opção membro. É uma pequena ajuda aí que você dá ao canal se inscrevendo como membro. Como é que funciona isso?
Eu acho que bota o cartão de crédito, paga R$ 7,99 uma vez no mês, um picolé desses de marca, R$ 7,99. Você se inscreve, você vira membro, uma vez por mês é R$ 7,99. Ajuda o caba, ainda vai ter um brindezinho lá, uns ícones diferentes. Você vai ter o sino, o badalo para você na hora de comentar lá. Você vai ter o chicote, você vai ter o chapéu de couro. Você vai ter algumas vantagens que você vai ler lá e ajuda o canal para que o canal possa continuar ajudando todos vocês de forma gratuita. Aqui a gente não vende curso, aqui a gente traz a realidade do off-grid. Tanto é que depois do canal agora estão começando a soltar as verdades do off-grid. Aqui nós defendemos o off-grid consciente, porque se o off-grid não for consciente, ele lhe dá prejuízo. Beleza? Vamos aí pro salve. Chegou, meu povo, momento especial, salve com a galera. Mas para não esquecer, olha, taca o like, taca o like, ativa o sininho, das notificações. Aula de bancada, não falei, tenho que lembrar. E antes do salve com a galera, rapidinho, recadinho, rapidinho. Agora no canal, um amigo aí inscrito disse: Tarcísio, cria aí não sei o que do membro, que a gente pode ajudar, uma coisa bem simples e fica um negócio legal com um conteúdo a mais e tal. Galera, quer ajudar o canal? Veja, agora você pode ser membro. Simples, tem aí a opção, membro na página principal. R$ 7,99 por mês, parece que você bota no cartão de crédito. No cartão de crédito, R$ 7,99. O preço do picolé por mês. Já ajuda o canal aí. Dê essa força aí pra gente, se puder. Se não puder, tem nada não, taca o like, compartilha. Mas se puder, dessa ajudinha aí pra gente, membro. E quando você vira membro, você ganha um íconezinho do caba. Na sua fotinha ali vai aparecer do lado um íconezinho do cabo e vai aparecer outros ícones, emojis aí pra você. Vai ter a taca do like, taca like, vai ter o sino badalo, vai ter o chicote e vai ter o chapéu de couro. Para quando você comentar, você meter o chapéu de couro, a taca do like, você botar o sininho badalo aí. Umas coisas interessantes e fora outras coisinhas que tem, acesso ao vídeo primeiro, não sei o que, umas prioridades aí que depois a gente vai melhorar mais ainda. Beleza? Lista do off-grid aí na descrição do vídeo e vamos aí ver quem foram os amigos que aceleraram e chegaram aqui no fogo no meio da mata rapidinho, disseram: Tarcísio, eu quero meu salve, e passaram o seu recado. Vamos ver. Nosso amigo Rosaildo Júnior de João Pessoa, na Paraíba, chegou e pediu o salve com a galera e ganhou o salve. Grande abraço ao amigo aí pela força. Nosso amigo também, Sérgio Ferreira, de Tribobó do Rio de Janeiro, chegou, pediu o salve e ajudou, comentou, tacou o like, pediu o salve. Isso é muito importante. Quem foi mais? Nosso amigo Leandro Cleito, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Quando eu ouço Parnamirim no Rio Grande do Norte, eu lembro de Parnamirim lá em Pernambuco, que era pertinho de onde eu morava. E aí, eu lembro disso. Grande abraço ao amigo Leandro Cleito de Parnamirim, só que Rio Grande do Norte. Nosso amigo aí, olha, Val Reis. Ele tem canal, olha, só graça Val Reis. Também com energia solar, com turbina eólica. Dá uma força lá pro amigo, visita, caba bom. Não faz parte aí do sistema, desse sistema aí antigo aí de energia solar, que ficava inventando esses kits, velho, que não serve pra nada, só pra ganhar visualização. Caba bom, não é puxa saco de canal grande não. Visita lá, dá uma força, nosso amigo Val Reis, é de Marília, São Paulo. Valeu pela força. Vai aprender lá também um pouquinho energia solar e as turbinas que ele faz lá. O bicho é invocado. Depois eu vou falar com ele pra gente botar um vídeo aqui do sistema dele aqui no canal. Pra vocês conhecerem, dá força lá pro amigo. Nosso amigo aí, Fabiano Macedo de Igaraçu, Pernambuco, meu conterrâneo aí do estado, eu nasci. E nosso amigo Pedro Leão de
Goiânia também junto aí com a gente. Grande abraço. Vou tentar aí essa semana todinha aí pra gente compensar os feriadão aí que vai vir de final de ano. Valeu! Você tá assistindo, tá? Acaba bom!